Pare por um instante e encare isso com honestidade. E se o problema da sua vida não for falta de recurso, mas falta de percepção? E se você estiver se sentindo vazio, atrasado e insuficiente não porque Deus não te deu bastante, mas porque você está medindo sua vida com a régua errada? A maioria das pessoas vive frustrada porque olha para o que falta, compara com os outros e conclui que ainda não chegou lá. Mas a Bíblia quebra essa lógica de forma direta e desconfortável. Em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 10, o apóstolo Paulo declara algo que confronta qualquer pensamento comum: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso não é poesia, não é força de expressão, é uma realidade espiritual. E se você não entender isso, vai continuar correndo atrás de algo que, na prática, você já recebeu. Aqui está o contraste que você precisa encarar. Enquanto o mundo diz que terá a acumular, Deus diz que terá a estar cheio dele. Enquanto você acha que precisa de mais dinheiro, mais estabilidade, mais reconhecimento para finalmente se sentir completo, Deus está dizendo que a sua incompletude não vem da falta de coisas, mas da falta de entendimento. Você está tentando resolver um vazio espiritual com soluções naturais. E isso nunca vai fechar a conta. Paulo vivia pressionado, perseguido, muitas vezes sem recursos, mas ainda assim afirmava que possuía tudo. Isso só é possível porque ele não baseava sua vida no que estava fora, mas no que Deus já havia colocado dentro. Agora seja direto consigo mesmo. Quantas vezes você já pensou: quando eu tiver isso, minha vida melhora? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais estabilidade? Esse pensamento parece lógico, mas é exatamente isso que te prende. Porque ele te mantém sempre projetando uma satisfação futura, enquanto ignora uma realidade presente. Você não está travado porque não tem o suficiente, você está travado porque não enxerga o que já recebeu. E enquanto sua visão estiver limitada ao natural, qualquer avanço vai parecer pouco, qualquer conquista vai parecer insuficiente e qualquer dificuldade vai parecer maior do que realmente é. O erro é sutil, mas destrutivo. Você avalia sua vida pelo que vê, Deus avalia pelo que ele já fez em você. E isso cria um conflito interno. Por fora, você pode até estar andando, produzindo, conquistando algumas coisas, mas por dentro continua com a sensação de vazio. E essa sensação não desaparece quando você conquista mais, porque ela não nasceu da falta de conquista, ela nasceu da desconexão com a verdade. A verdade é que quem tem Cristo já tem o essencial. Mas você não vive como quem já recebeu, você vive como quem ainda está esperando. E é aqui que a maioria perde o jogo. Porque continua olhando para a própria vida com mentalidade de escassez. Foca no que falta, ignora o que tem, se compara com quem está na frente e se frustra. Só que Paulo revela outro caminho. Ele mostra que é possível estar passando por luta e ainda assim ter alegria, estar em escassez e ainda assim transbordar na vida de outros, não ter nada visível e ainda assim possuir tudo que realmente importa. Isso não faz sentido para quem vive preso ao natural, mas faz todo sentido para quem entendeu o reino. A verdadeira riqueza não está no que você consegue guardar, está no que Deus já depositou dentro de você. Dinheiro pode acabar, oportunidades podem fechar, pessoas podem sair, circunstâncias mudam o tempo todo. Mas aquilo que Deus constrói no seu interior não depende dessas variáveis. Paz em meio ao caos, direção quando tudo parece confuso, força quando você já não tem mais energia, propósito mesmo sem resposta clara. Isso é riqueza real. E é isso que o mundo não consegue entender. Agora o ponto crítico. Você precisa decidir qual lente vai usar. Se continuar olhando para o que falta, sua vida sempre vai parecer insuficiente. Se continuar comparando, sempre vai existir alguém na sua frente. Se continuar esperando condições ideais, sempre vai sentir que ainda não chegou o momento. Mas quando você muda a lente e começa a reconhecer o que já recebeu, algo interno se ajusta. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a ingratidão desaparece e você começa a viver com mais estabilidade, mesmo que nada externo tenha mudado ainda. Então para de alimentar a ideia de que sua vida só começa quando algo acontecer. Para de repetir mentalmente que falta isso ou aquilo. Isso está distorcendo a sua percepção. A pergunta certa não é o que está faltando. A pergunta certa é o que Deus já me deu que eu ainda não estou valorizando. Porque a partir do momento que você enxerga isso, você sai de uma posição de carência e entra em uma posição de consciência. E consciência muda comportamento, muda atitude e muda resultado. Entenda isso de forma direta. Você não é pobre se tem Cristo. Você não está vazio se Deus habita em você. E você não está atrasado se está sendo moldado. O problema não é a sua condição, é a forma como você interpreta ela.
E enquanto essa interpretação estiver errada, sua experiência também vai estar. Agora responde com sinceridade. Você tem vivido como alguém que já recebeu tudo ou como alguém que ainda está esperando? Porque essa resposta revela exatamente por que você se sente como se sente hoje. Se essa palavra confrontou você, comenta aqui: eu já tenho tudo em Cristo. Não como repetição automática, mas como decisão consciente de mudar a forma como você enxerga a própria vida. Senhor, abençoe cada pessoa que ouviu essa mensagem. Abre os olhos espirituais dela para que enxergue além das circunstâncias e reconheça a riqueza que já recebeu em ti. Tira toda a mentalidade de escassez, toda a comparação e toda a ansiedade. Ensina-nos a viver com gratidão, fé e consciência do que já foi liberado sobre nós. Em nome de Jesus, amém.